pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje nós vamos dar prosseguimento falando sobre mais um assunto importante, tá? Um assunto solicitado lá na grade de vocês, tá? Pois bem, antes de eu iniciar a aula de hoje, eu gostaria de lembrar, tá? Que quem não assistiu a aula anterior, por favor, assista, porque é necessário você ter assistido ela para responder a atividade que está lá na aba Tarefas no portal de vocês, tá? Essa atividade e outras que eu vou mandar são importantes porque elas vão substituir a nota do seminário, uma vez que nós não teremos seminário como nós costumávamos fazer, em virtude de todas essas situações que nós estamos enfrentando, tá bom? Pois bem, lembrando também o seguinte, eu avisei na aula anterior e eu vou reforçar nessa aula de hoje o seguinte, nós já estamos com a data da nossa segunda prova, né, que é a segunda prova online, marcada. Ela será na próxima sexta-feira, dia 17 de abril, tá bom? Então, já vão marcando aí na agenda de vocês que dia 17 de abril, sexta, nós temos prova, tá bom? Pois bem, vamos dar continuidade ao assunto. Hoje, nós vamos falar sobre resíduos hospitalares, ou como algumas pessoas preferem, sobre lixo hospitalar, tá? Então, o assunto da aula de hoje é resíduos hospitalares e suas consequências, tá? Essa aula, ela faz um link bem legal com a aula anterior, tá? Então, bora lá. Para introduzir esse tema, eu coloquei 3 tópicos. O primeiro é o seguinte: os resíduos hospitalares sempre foram um grande problema para os administradores hospitalares. Sempre foi, sim, porque, afinal de contas, os hospitais, as unidades de saúde, né, as UPAs, também vão produzir resíduos hospitalares, resíduos que não são resíduos comuns, como esses que nós produzimos nas nossas casas, nos nossos domicílios. Esses resíduos, eles devem ser descartados de forma adequada, porque senão você vai estar expondo muito mais pessoas a riscos, tá? Riscos muitas vezes irreversíveis, como no caso da pessoa contrair o HIV, tá bom? O tópico 2 é os riscos. Por quê? Porque nós, profissionais da saúde, que estamos atuando em ambiente hospitalar, geralmente, e devemos, né, claro, fazer os nossos procedimentos de forma segura, né, com o uso de todos os nossos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Lá no hospital, nós estamos ali respaldados. Agora, você imagina a seguinte situação. Um determinado material hospitalar, ele foi, né, separado para ser descartado em um lixo, em um lixão, como as pessoas chamam, desse comum que nós conhecemos, né? E aí uma outra pessoa que está lá, não está paramentada, não está com EPI, ela tem contato com esse material e ela acaba adoecendo, ela acaba adquirindo uma doença devido ao péssimo descarte, o descarte inadequado desse material. Perceberam aí a situação? Perceberam aí a gravidade? Pois bem, tá? Sem contar que até para nós, profissionais da saúde que estamos paramentados, né? Os riscos existem, então nós tomamos sempre muito cuidado, tá bom? E por fim, eu coloquei o seguinte tópico: a necessidade de um manejo adequado, tá? Porque mais importante do que fazer é saber como fazer, né? Certo? Bora seguir. Nesse slide, nós temos a classificação dos resíduos, tá? Observem 2 coisas. Nós temos 5 tipos de resíduos. Esses resíduos são classificados em 5 grupos por ordem alfabética, de A a E, tá? Primeiro, nós temos resíduo infectante, né, no grupo A. No grupo B, nós temos
resíduo químico. No grupo C, nós temos resíduo radiológico. No grupo D, nós temos o resíduo comum. E no grupo E, nós temos o resíduo perfluorocortante, tá bom? Bora seguir para nós entendermos um pouquinho sobre cada um deles. Aqui no grupo A, nós temos o resíduo infectante, conhecido também por alguns como resíduo biológico, tá? No caso do resíduo infectante, o próprio nome já diz, né? Ele tem a capacidade de infectar, tá? Ou seja, é muito perigoso, é perigoso para a saúde, né? Deixa eu colocar o pincel aqui. Olha só, observem muito bem o aspecto de cada uma dessas figuras, tá? Por quê? Porque essas figuras, elas são o símbolo de cada tipo de resíduo, tá? Então, é importante que vocês memorizem tais figuras, tá? Bora entender um pouquinho e perceber e identificar alguns exemplos de objetos, de estruturas que se encaixam nesse grupo. Aqui nós temos uma bolsa de sangue, tá? E nós temos também uma placa de Petri. O nome dessa estrutura aqui, ó, de plástico, é placa de Petri, tá? Que a gente vê geralmente em laboratório, enfim, tá? Pois bem, bora começar pela bolsa de sangue. A bolsa de sangue, ela é infectante, tá? Por quê? Porque ela está contendo sangue. Sangue é um líquido infectante que, em contato com mucosas ou corrente sanguínea de um outro indivíduo, ela tem capacidade para infectar. E se a pessoa portadora dessa bolsa de sangue tiver algumas doenças, a outra pessoa que se contaminou pode vir a adquirir elas, tá? Lembrando também que a bolsa de sangue, ela não é feita de um plástico comum, como esses que nós conhecemos. Esse plástico, esse invólucro da bolsa de sangue, ele é cheio de microporos que nós não enxergamos, tá? E a placa de Petri, ela é muito perigosa, por quê? Porque observem o seguinte, toda placa de Petri, ela é feita para a pessoa realizar o quê? Uma cultura, né? Para investigar ali um determinado tipo de bactéria, de micro-organismo, de fungo, enfim, né? Por isso, portanto, se eu lançar uma placa dessa, toda cheia de cultura, num lixo comum, eu posso estar infectando muita gente, ó. Porque isso aqui tá cheinho, tá vendo? Olha só a multiplicação dos micro-organismos, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá de perceber bem. Então, não é legal, tá? Por fim, no grupo A, o meu terceiro exemplo são os frascos, né? Os tubos para coleta de sangue. Muito utilizados. Vocês com certeza já devem ter visto um desses quando vocês vão coletar sangue no laboratório, né? Para fazer um exame qualquer, tá? Essa estrutura parte do mesmo princípio, que é o quê? Contato com sangue, né? Altamente infectante, tá, pessoal? No grupo B, que é o nosso segundo grupo, nós vamos ter os resíduos químicos, tá? O grupo B é muito fácil de memorizar o símbolo dele, ó. Nós vamos ter uma caveirinha bonitinha, né? E 2 ossinhos em formato de X, tá? É importante observar que essa caveirinha aqui, ela tá na cor preta, mas em algumas literaturas, em alguns sites, ou até nas próprias figuras do Google, vocês vão perceber que essa caveirinha também pode estar na cor amarelo, o que significa a mesma coisa, tá bom? Bora lá. No grupo B do resíduo químico, nós temos alguns tipos de medicamentos, né? Por exemplo, os antibióticos, né? Os medicamentos para tratamento
para tratamento do câncer, né? Para tratamento de pacientes oncológicos. Nós temos também os hormônios. Aqui no caso eu coloquei a testosterona, mas pode ser qualquer tipo de hormônio, tá? Eles são um tipo de resíduo químico. E nós temos também essa imagem que eu coloquei para simbolizar os imunodepressores, né? Que são para aqueles pacientes imunodeprimidos, né? Ou que tiveram câncer, tem câncer, ou que fizeram algum transplante de órgão, tá? Continuando aqui, nós temos o grupo C. O grupo C é o grupo dos resíduos radiológicos, tá? No grupo C, nós vamos ter essa imagem aqui, ó, que é muito ilustrativa, né? A gente, quando olha para ela, lembra rapidamente também do símbolo da radiologia, né? Tá? Radiologia. E essa imagem, ela é uma imagem que também deve ficar na nossa cabeça para nós identificarmos facilmente. Por exemplo, quando você vai na UPA, quebrou o braço, a mãe, não sei quem, quebrou o braço, né? Suponhamos, claro. E aí a pessoa vai fazer, né, um raio-x, né? Quando ela entra na portinha, tem esse símbolo, que é o símbolo do material radiológico, dos técnicos de radiologia, tá? Do material radiológico, entenderam? Aí, como símbolo, aliás, como exemplo de material radiológico, eu coloquei essa figura aqui de um átomo, né? Mas para ilustrar o seguinte, que o material radiológico, ele nem sempre é visível, né? Porque são muitas vezes são resíduos químicos, né, que podem agredir o organismo humano e em grande quantidade até desenvolver câncer e você nem perceber, nem enxergar. Diferentemente de quê? Do material infectante. Você tá vendo que aquilo ali tá sujo de sangue, né? Ok. Para recapitular, vamos lá. Eu vou perguntar o grupo e aí você vai me falar qual o tipo de resíduo que pertence a esse grupo. Bora lá? Grupo A. Resíduo infectante, tá? Grupo B. Resíduo radiológico, digo, químico, tá? E no grupo C nós temos os resíduos radiológicos, tá bom? Agora nós chegamos no grupo D. O grupo D é o penúltimo grupo dos resíduos, tá, hospitalares. E aí, o título do grupo B é assim, resíduo comum. Aí eu pergunto para vocês, existe resíduo comum no ambiente hospitalar? Sim ou não? Qual a opinião de vocês? Como assim, professora? Pensa aí na sua casa. Existe resíduo comum no ambiente hospitalar? Sim ou não? Que eu vou contar 5 segundos aqui. Acabou. Se você disse não, eu lamento. Se você disse sim, parabéns, viu? Porque sim, existe resíduo hospitalar no ambiente. Existe resíduo comum no ambiente hospitalar, tá? Já já eu explico melhor para vocês. Vamos lá. Vocês que assistiram a aula anterior perceberam que esse aqui é o símbolo, né? De quê? De um material reciclável, né? Do resíduo comum, né? Tá? Então, sim, existe esse tipo de resíduo no ambiente hospitalar. E eu já já vou contar para vocês quais são os exemplos. E aí vocês vão entender melhor.